Fala, rapaziada, antes de começar o vídeo, eu só queria dizer que eu finalmente lancei uma música nova. Tô muito feliz de estar disponível no canal pra você curtir, se deliciar. Primeira música de um novo álbum que eu vou lançar esse ano. Se você gosta do que eu faço, já curte lá, espalha pros seus amigos. Bora fazer essa parada viralizar. Vai estar no primeiro link da descrição. O mundo tem um costume bem estranho. Só dá o verdadeiro valor aos artistas depois que eles morrem. É como se a morte transformasse pessoas comuns, cheias de erros, dúvidas e defeitos, em lendas que ninguém mais pode criticar. Eu lembro muito bem o que aconteceu com o Linkin Park. Antes da morte do Chester, muita gente criticava as músicas mais novas da banda, falavam que eles tinham perdido a essência, que o som já não era mais o mesmo, que o sucesso tinha ficado para trás. Mas depois que o Chester morreu, tudo mudou. As críticas praticamente desapareceram. O Linkin Park deixou de ser só uma banda de sucesso e virou algo quase sagrado pra muita gente. E como não lembrar de Franz Kafka? Quando ele estava vivo, ele achava que tinha fracassado como escritor. Acreditava tanto nisso que pediu para um amigo destruir e queimar todos os seus escritos depois que ele morresse. O que Kafka nunca imaginou é que suas obras se tornariam algumas das mais importantes e influentes da literatura mundial. Algo parecido aconteceu com Vivian Maier. Ela viveu e morreu trabalhando como um babá, enquanto guardava milhares de fotografias incríveis que quase ninguém conhecia. Só depois de sua morte, o mundo descobriu que tinha ignorado uma das maiores fotógrafas da sua geração. E esse padrão se repete mais do que parece. A sociedade muitas vezes só percebe o talento de alguém quando a pessoa já não está aqui para ver o próprio reconhecimento. É como se fosse mais fácil admirar um artista depois que ele vira parte da história do que enquanto ele ainda está vivo, criando, errando e tentando encontrar seu espaço. Muita gente cresce acreditando que, se alguém tem muito talento, uma hora vai ser reconhecido. É a famosa ideia de que basta você ser bom que o sucesso vem naturalmente. Mas a história mostra que isso quase nunca acontece. Grandes artistas, escritores, músicos, pensadores passaram anos sendo ignorados, criticados ou tratados como pessoas comuns antes de serem valorizados. Talvez isso aconteça porque muita gente goste mais de histórias do que de pessoas reais. Uma lenda é fácil de admirar. A gente escolhe só os melhores momentos, esquece as contradições e transforma uma vida inteira em uma história simples e inspiradora. Já pessoas de verdade são bem mais complicadas. Elas erram, mudam de ideia, precisam pagar contas, fazem escolhas ruins, falam coisas que depois se arrependem, estão sempre mudando, e isso incomoda muita gente. No fim das contas, parece mais fácil amar a imagem que criamos de alguém do que uma pessoa de verdade. Eu sou o Lucas Cinti, e é justamente isso que eu quero explorar nesse vídeo. Esse é um dos hábitos mais cruéis e antigos da humanidade. Só dá valor ao trabalho de alguém depois que essa pessoa morre. A história de Franz Kafka mostra isso muito bem. Quando ele estava vivo, ele achava que ele era um fracasso. Tinha muito medo da forma como as pessoas veriam seus livros. Nos últimos dias de vida, chegou a pedir ao seu amigo, Max Brod, que queimasse todos os seus manuscritos, porque acreditava que eles não tinham importância. Ainda bem que o seu amigo não fez isso. Anos depois, suas obras foram descobertas pelo mundo e Kafka se tornou um dos escritores mais importantes do século XX. Hoje a influência dele é tão grande que a palavra kafkiano é usada para descrever situações estranhas, confusas e injustas do dia a dia. Isso mostra uma verdade curiosa. Quase nunca conseguimos reconhecer a grandeza no momento em que ela acontece. E isso acontece em várias áreas da ciência, da arte, da criatividade. Gregor Mendel, conhecido hoje como o pai da genética moderna, passou a vida praticamente ignorado. Ele fez suas pesquisas com ervilhas no jardim e descobriu como características são passadas de uma geração para outra, mas na época quase ninguém deu atenção ao seu trabalho. Seu reconhecimento só veio cerca de 16 anos depois de sua morte, mais de 30 anos após ele publicar seus estudos. Esse padrão é curioso e diz muito sobre nós. Muitas vezes, ignoramos pessoas brilhantes e só entendemos o valor delas anos depois. Mas também acontece o contrário. Quando alguém faz muito sucesso ainda em vida, em vez de celebrar, muita gente prefere criticar, diminuir ou desacreditar dessa pessoa. Parece que a gente tem dificuldade em aceitar algo realmente extraordinário quando está acontecendo diante dos nossos olhos. Às vezes, o maior obstáculo para uma grande ideia não é a falta de qualidade, mas a nossa dificuldade de perceber que estamos vendo algo especial acontecendo.
Muita gente responde dizendo que essas pessoas estavam à frente do seu tempo, e em muitos casos isso faz sentido, mas essa explicação é simples demais. Acho que a resposta é bem menos bonita. Nós, seres humanos, gostamos daquilo que já conhecemos. Preferimos coisas que conseguimos entender, comparar e encaixar em padrões que já deram certo. Quando aparece algo totalmente diferente, que quebra as regras ou mistura ideias de um jeito novo, nossa primeira reação geralmente não é ficar impressionado, é desconfiar. Isso acontece porque é difícil reconhecer o valor de algo quando ninguém ainda disse que aquilo é importante. Muitas vezes, não rejeitamos uma obra porque ela é ruim. Rejeitamos porque ainda não aprendemos a enxergar porque ela realmente importa. Talvez tudo que a gente aprendeu sobre arte, criatividade e talento não seja a única forma de enxergar o mundo. Muitas vezes o que quebra os padrões não é rejeitado porque é ruim, é rejeitado porque faz as pessoas abandonarem velhas ideias e aprenderem uma nova forma de enxergar as coisas. Obras que criam estilos novos, desafiam regras ou apresentam ideias inéditas incomodam porque colocam em dúvida aquilo que parecia certo. E existe outro porém também nessa questão: o orgulho. Ninguém gosta de admitir que ignorou algo valioso ou que estava errado. Basta a gente olhar para Franz Kafka. O mais impressionante na obra dele é que ele conseguiu falar de problemas que ainda nem eram totalmente entendidos na época, como a burocracia sufocante, o sentimento de estar perdido dentro da sociedade, sistemas que controlam a vida das pessoas. Kafka não escreveu apenas sobre o mundo em que vivia. Ele descreveu um mundo que muita gente só conseguiria reconhecer muitos anos depois. Com o passar dos anos, conforme a sociedade foi mudando, as pessoas também começaram a entender melhor o que Kafka queria dizer desde o início. Muitas ideias que pareciam estranhas ou exageradas acabaram fazendo muito mais sentido quando o mundo mudou e ganhou novas formas de enxergar a realidade. O caso de Vivian Maier mostra um tipo diferente de rejeição. Ela não foi atacada, ridicularizada ou vista como uma ameaça. Aconteceu algo ainda mais cruel. Ela simplesmente foi ignorada. Enquanto estava viva, quase ninguém conhecia suas fotografias. Nenhum grande museu, crítico ou instituição deu atenção ao seu trabalho. Milhares de imagens incríveis ficaram guardadas em caixas por décadas, sem que ninguém soubesse que existiam. Talvez essa seja uma das piores formas de rejeição. Não é o ódio, é a indiferença. É criar algo e sentir que aquilo nunca chegou a ninguém. E para um artista, essa pode ser uma das piores dores, porque toda criação nasce da vontade de se conectar com outras pessoas e deixar alguma marca no mundo. Talvez esse seja o destino de muitos pioneiros. Como eles criam algo que está muito à frente do que existe naquele momento, o verdadeiro público deles ainda nem chegou. As pessoas da época simplesmente não têm as referências ou a experiência necessária para entender aquela obra. Depois que alguém morre, a gente costuma lembrar só dos melhores momentos, das obras mais importantes e das conquistas que reforçam a ideia de que aquela pessoa era um gênio. Mas um artista vivo é bem mais complicado. Ele continua mudando, testando coisas novas, errando, dando opiniões que nem todo mundo gosta e fazendo escolhas que podem decepcionar parte do público. Ele pode lançar um álbum que não agrada, se envolver em polêmicas, cobrar melhores condições de trabalho ou simplesmente mostrar que é uma pessoa comum, com inseguranças e falhas como qualquer outra. Já um artista que morreu não pode mais responder às críticas, mudar sua imagem ou fazer algo que vá contra a história que criamos sobre ele. Sua vida parece uma obra pronta, que as pessoas podem analisar, romantizar e transformar em um legado perfeito. E talvez seja justamente isso que torne os artistas mortos tão mais fáceis de admirar. Pense em Michael Jackson. Quando ele morreu em 2009, sua situação financeira era bem complicada. Seu patrimônio estava envolvido em uma dívida, estimada em cerca de 500 milhões de dólares, e muita gente achava que seu legado estava ameaçado. Além disso, as polêmicas nos últimos anos de sua vida tinham afetado bastante a forma como o público enxergava sua imagem, mas depois de sua morte aconteceu algo impressionante. Suas músicas, seus direitos autorais e sua marca começaram a valer muito mais, gerando bilhões de dólares em receita. Isso mostra como a morte pode mudar completamente a forma como as pessoas enxergam o artista. Muitas vezes deixamos de olhar para a pessoa real, com seus erros, acertos e contradições, e passamos a enxergar uma versão criada pela memória coletiva, uma imagem construída pelos sentimentos, expectativas e pela ideia que a gente quer guardar daquela pessoa. É mais fácil transformar o artista numa lenda quando isso acontece.
A gente gosta de figuras perfeitas, distantes e quase intocáveis, porque é mais fácil admirar alguém quando colocamos essa pessoa em um pedestal. Mas quando transformamos um ser humano em um símbolo perfeito, acabamos tirando justamente aquilo que faz essa pessoa ser real. Deuses não têm dúvidas, erros ou contradições. Eles são vistos como totalmente bons ou totalmente ruins, totalmente certos ou totalmente errados. Mas pessoas de verdade não são assim. Seres humanos são uma mistura de qualidades e defeitos. Eles erram, acertam, têm inseguranças, medos e talentos. Um artista pode criar algo incrível que muda a vida de milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, ele pode enfrentar problemas pessoais, tomar decisões ruins, cometer erros. E talvez seja justamente essa mistura de genialidade e imperfeição que torna essas pessoas tão interessantes. Depois que alguém morre, a gente não precisa mais acompanhar suas mudanças, aceitar seus erros ou lidar com suas partes difíceis. O que fica é apenas o legado, as músicas, as obras, as homenagens, os filmes, os documentários, as histórias que as outras pessoas contam. Com o tempo, a pessoa real vai sendo substituída pelo símbolo que criamos dela. Uma versão mais bonita, organizada e fácil de aceitar, que muitas vezes fala mais sobre aquilo que queremos enxergar do que sobre quem aquela pessoa realmente foi. Ok, a gente já viu que esse padrão realmente existe, e essa história repete várias vezes, e a resposta para isso tudo não pode ser apenas olhar para trás e dizer, nossa, que triste. Isso não resolve nada. Só faz com que novos artistas, músicos, escritores, cientistas e pensadores passem pelo mesmo problema no futuro. Por quê? Se uma sociedade só consegue reconhecer o talento de alguém quando essa pessoa já morreu e virou uma imagem bonita, uma marca ou símbolo, então existe algo errado. O mais importante deveria ser valorizar essas pessoas quando elas ainda estão aqui, criando, tentando, evoluindo. Afinal, homenagear alguém depois que ela já se foi é fácil. O verdadeiro desafio é perceber o talento antes que todo mundo reconheça. Apoiar ideias diferentes antes que ela virem moda. Dar oportunidade para pessoas que ainda estão buscando seu espaço. Muitas vezes, a próxima grande voz já está presente, mas ninguém está prestando atenção. Isso exige uma mudança na forma como vemos a criatividade e o talento. Precisamos parar de pensar que algo só merece atenção porque tem muitos números, curtidas, porque está em alta. Os algoritmos e as tendências não deveriam ser os únicos responsáveis por decidir o que tem valor. Uma obra não se torna incrível apenas porque teve milhões de visualizações, ou porque ganharam muito dinheiro com isso. Muitas ideias grandes começam pequenas, em grupos menores, feitas por pessoas que ainda não tiveram a chance de serem descobertas. Se você encontrar um artista muito bom, com poucas curtidas ou poucas visualizações, mostre teu apoio. Fala que você gosta do trabalho dele. Talvez você seja uma das primeiras pessoas a enxergar aquele talento. E acima de tudo, você pode dar uma motivação para essa pessoa continuar criando e melhorando. Às vezes, um simples comentário, uma mensagem ou um pouco de incentivo no momento certo pode ser a diferença entre alguém desistir ou continuar até criar algo capaz de alcançar milhões de pessoas. Essa cultura de hoje, muito presa a números, tendências rápidas e resultados imediatos, acaba deixando de lado obras mais diferentes, profundas, antes mesmo que elas tenham chance de crescer. Talvez seja nosso papel criar o nosso próprio olhar, aprender a descobrir coisas novas e não depender apenas dos algoritmos ou o que a maioria das pessoas dizem que é bom. Existem muitos artistas, pensadores e criadores incríveis que nunca receberam atenção porque não seguem exatamente aquilo que está em alta. Não faz sentido esperar alguém morrer para reconhecer seu talento. Essas pessoas precisam ter a chance de ver os seus trabalhos sendo valorizados, participando desse momento, sentindo que suas ideias tiveram impacto. Para isso acontecer, precisamos mudar a forma como a gente enxerga a criatividade, curiosidade, experimentação. Ideias diferentes não deveriam ser vistas como algo estranho ou errado, mas como coisas importantes para o crescimento da humanidade. Esse pensamento precisaria começar desde cedo, ensinando crianças e jovens a valorizar a criatividade, fazer perguntas e buscar novos caminhos. Se a gente conseguir construir essa mentalidade, a gente ia ter uma sociedade muito mais aberta ao novo, onde as pessoas teriam mais coragem para criar, testar ideias diferentes e imaginar possibilidades que vão além dos limites que a gente já conhece. Precisa existir esse espaço para as pessoas experimentarem. A maioria das ideias não dá certo. Isso faz parte do processo criativo.
Errar não significa que alguém não tem talento. Muitas vezes, os erros são justamente o caminho necessário até encontrar algo diferente e especial. Valorizar alguém nesse momento, quando ela ainda está construindo seu caminho, é uma das maiores provas de sensibilidade e respeito pela criatividade humana. Se você já se sentiu diferente, incompreendido, ou como alguém que pensa à frente do seu tempo, isso não significa automaticamente que você seja um gênio. Nem toda rejeição é uma prova de que alguém é especial. Acreditar nisso sem pensar pode criar uma visão errada das coisas. A gente aqui, você que assiste esse canal, pessoas que gostam de arte, música, literatura, conhecimento, talvez a gente precise valorizar mais as obras enquanto seus criadores ainda estão aqui. Não apenas anos depois, quando todo mundo começa a dizer que aquela pessoa era importante. Uma das experiências mais especiais é justamente descobrir algo antes de todo mundo. Encontrar uma música desconhecida, conhecer um artista pequeno, se interessar por uma ideia diferente e criar sua própria opinião sem depender apenas do que é popular. Às vezes o próximo grande talento já existe, só precisa de alguém disposto a enxergá-lo. E é isso, muito obrigado por você assistir aqui. Me conte nos comentários, por que você acha que a gente valoriza mais artistas depois que eles morrem? Você é músico, artista? Pode aproveitar para compartilhar suas músicas aqui. Eu espero que você me dê uma chance para ouvi-la, ouvir o seu poema, o seu desenho. Coloca aí nos comentários, ou pode mandar para o meu e-mail, ou pela minha DM do Instagram também. Se você gosta desse vídeo em formato mais de conversa, outros também, se você quer apoiar o canal e o trabalho que eu faço, considere se tornar membro da comunidade. E é isso. Até o próximo vídeo, galera. E tchau!